E aí, pessoal, o ponto definidor do sucesso de 22. O caminho da política, das eleições, do torcedor, de ex-companheiros, até mesmo de jogadores e funcionários. Um caminho só, todos contra o presidente. O que isso quer dizer? A gente vai falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Há algum tempo já, eu tento falar sobre esse assunto e buscar reflexão junto ao torcedor do Grêmio para que a gente converse. Esse conteúdo aqui, ele vale muito mais pelas opiniões de vocês do que propriamente pelo que eu vou tentar criar, a reflexão que eu vou tentar colocar aqui. O início é todos contra o presidente. Por que essa conclusão? E o que isso determina? O Grêmio foi rebaixado e em cima do rebaixamento se tem carimbo. A gente pode ir um pouco na história e determinar lembrar os outros rebaixamentos do Grêmio. Rafael Bandeira, por exemplo, havia sido campeão brasileiro como diretor de futebol em 81, uma figura muito querida dentro do Grêmio. Flávio Bino, da mesma maneira, foi o grande articulador político da unidade tricolor e foi também diretor de futebol, presidente do conselho, muito vitorioso em momentos importantes da história do Grêmio. Pois Rafael caiu e encerrou ali a sua carreira como dirigente do Grêmio. Flávio Bino, da mesma maneira. O rebaixamento acabou tirando da vida política do clube. Pois Romildo Bolzan vive uma história muito parecida. Romildo Bolzan foi o vitorioso campeão da América em 2017, em 2016 a Copa do Brasil, trazendo o Grêmio depois de muitos anos sem conquistas. Romildo Bolzan tinha status de ídolo, assim como os outros dirigentes. Mas isso parece ter se perdido com o ano de 21. O terrível ano de rebaixamento do terceiro e, para mim, a maior derrota da história do Grêmio. Nenhuma derrota é maior do que a derrota de 2021 pelo momento administrativo financeiro que o Grêmio determinava. Isso, de certa maneira, causou um impacto muito grande. Eu posso começar o conteúdo dizendo: o torcedor cansou de Romildo Bolzan. Posso simplificar a conversa falando nisso. Ninguém consegue mais, de alguma maneira, ouvir o que diz o presidente Romildo Bolzan. Depois eu vou dizer o que eu penso dessas situações. A política do clube, claro que se movimenta porque o grande líder Romildo Bolzan de 2020 ou 19, enfim, anterior ao rebaixamento, elegeria quem quisesse no caminho das próximas eleições, pois isso se perdeu com o rebaixamento. É preciso falar que essas eleições, marcadas para outubro, elas serão em meio à disputa do ano mais importante da nossa vida e de uma Série B que, mesmo com o suporte que o Grêmio tem de capacidade de investimento maior que os seus adversários, promete ser tensa e nervosa. Mas as eleições estão marcadas. E as eleições vão ser duras. Por quê? Porque o Grêmio perdeu a capacidade de liderança do presidente Romildo e, obrigatoriamente, de algum modelo de unidade entre as partes dentro do Grêmio. E isso a gente sabe que sempre acirra, que sempre cria discussões muito ruins, seja a partir do momento das redes sociais, seja também no ambiente das discussões internas. O Grêmio dividido pela derrota, porque ex-companheiros se descolam do rebaixamento, mesmo dirigentes que participaram de todos os anos, neste ano parece que não estavam lá. E isso, de alguma maneira, cria discussão interna e cria também algum tipo de ilusão do torcedor, dizendo: não, esse aí não estava mesmo, esse aí não participou. O outro: não, como assim não participou? Estava lá em tudo que era reunião, como assim? Então, essa discussão tem. E jogadores, funcionários parecem também ter cansado deste ambiente que o Grêmio criou e que hoje é um ponto que o Grêmio está tentando modificar, que o Grêmio está tentando mudar alguns vícios internos. As pessoas que eu converso, que falam, muitos falam essa expressão: o ambiente está viciado, César. Mas viciado pelo quê? E por quê? O que é o vício de um ambiente? Essa é uma questão muito subjetiva, mas muitos dizem isso para mim: César, está tudo muito viciado. Tá tudo muito. E realmente, quando tu tem 8 anos de gestão, é natural que tu tenha processos idênticos e muitas vezes seja, para essa gestão, muito difícil mudar. Mas
Eu chamo mais uma vez a intenção aqui de falar nessa frase, todos contra o presidente. O que isso quer determinar e o que isso quer dizer? Porque todos esses caminhos, eles andam de encontro, de frente ao presidente. Ninguém me parece abraçar a necessidade que nós temos de ter um ambiente sadio agora, com Romildo Bolzan, através da liderança de Romildo Bolzan. Politicamente, esse conteúdo não é nada correto. Por quê? Porque ele chama a uma necessidade que todos vão dizer, tá o César passando pano. Não, eu estou pensando no ano de 22 e na necessidade que nós temos, e aí eu falo para todos os segmentos da política que vão participar de eleições, de todos os torcedores, dos ex-companheiros de diretoria, dos conselheiros do Grêmio. O Grêmio precisa ter unidade hoje. Hoje. E não é a luta contra o presidente que vai trazer unidade. Pelo contrário. O presidente é o comandante institucional do Grêmio no ano de 22. E é através de um homem que está completamente abatido e cabisbaixo que nós vamos conseguir levantar. É se unindo em torno da causa Grêmio, e através da figura do presidente, a primeira imagem que nós precisamos levantar, a primeira linha de evolução que nós precisamos dar é exatamente a figura institucional do presidente do clube. Por quê? Porque não existem lideranças mais que consigam abraçar e principalmente unir essa força. A única liderança que nos resta é a causa Grêmio, a causa do Grêmio, o motivo de existência do Grêmio. E aí me parece que está a reflexão principal. A grande discussão de desconfiança, incomodação, irritação que se tem a figura do presidente Romildo Bolzan, que ela está em todos os espaços, sim senhor. Eu não estou aqui dizendo que não existe isso. Eu só estou querendo dizer que ou a gente levanta a liderança, e eu falo para a construção de um ano mais sadio, sem vícios, ou a gente vai ter muita dificuldade. E em qualquer embate, em qualquer frase. Essa semana, por exemplo, o Grêmio perdeu a Taça São Paulo. E o Grêmio perdeu um amistoso contra o Próspera, com o time de transição. E a crise já de alguma maneira balançou internamente e todas as iras, todas as frases, todas as críticas direcionadas a quem? A essa diretoria incompetente do omisso Bolzan. Essa basicamente era a alimentação da crise. E quem ganha com isso? Quem se alimenta disso? É preciso que a gente dê um ponto à frente e coloque a causa do Grêmio na frente da figura das pessoas que lá estão. O Grêmio precisa fortalecer o presidente do clube, a instituição presidente do clube, para, levantando o presidente Romildo, a gente tenha alguma liderança mais forte internamente que consiga conduzir o Grêmio de volta à primeira divisão. Essa movimentação, esse movimento que eu coloquei como todos contra o presidente me preocupa demais. O Grêmio precisa urgentemente entender que só a união e a união pela causa vai fazer com que a gente possa dar um passo à frente e sair desse buraco terrível. O Grêmio não pode correr nenhum risco de permanecer na Série B no ano de 23. Todas as forças precisam ser direcionadas à conquista da Série B e aí, a partir daí, um novo Grêmio, um Grêmio modificado, um Grêmio com outras estruturas, um Grêmio que possa romper os seus vícios já a partir de outubro, mas na primeira divisão. Eu estou convicto disso. Se a gente permanecer criticando, montando linhas de completa desconfiança e ira com relação à figura presidencial, sem identificação nenhuma de alguma liderança interna, que consiga levar um Grêmio para um caminho de união,
o Grêmio não vai sair. E isso me preocupa. E eu não estou falando aqui da crítica pontual a uma ação ou não. Eu estou falando desse grande movimento de ira, de incomodação. Esse grande movimento que carrega os gremistas de uma maneira perigosa contra a figura institucional do dirigente, no caso do presidente Romildo Bolzan. A hora é de entendimento que a causa corre risco. O Grêmio corre muito risco. Porque imaginem vocês, o Grêmio neste redemoinho de problemas que parece viver, sem unidade, com os torcedores saindo, com os sócios saindo, com todos saindo e não subindo. Vocês vão dizer, graças a Deus o presidente Romildo saiu. E o que adiantou? E o que adiantou? Agora a gente pode discutir de maneira mais filosófica, não podemos permitir que um presidente tenha 8 anos de mandato. Tá bem, eu aceito tudo isso, mas já foi feito pelos conselheiros que lá estão e que ganharam também, assim como perderam juntos, porque todos perderam. O Grêmio perdeu. Não foi o presidente que perdeu, ou o conselheiro A ou B, ou a oposição, não foi ninguém. Todos perderam. Eu perdi, tu perdeu, todo mundo perdeu. E o que a gente tem que alimentar agora é algo para tentar sair desse processo. Tentar compreender a necessidade de mudança. E o Grêmio precisa dos gremistas nessa hora. Eu estou chamando isso, eu sei que eu vou tomar pau de todo mundo. Só que eu faço questão de levantar essa bandeira. Tá na hora da gente tentar compreender a necessidade de lutar pela causa. Pela causa. E eu vou repetir, eu não estou falando aqui de não se criticar algo pontual, eu estou falando aqui da necessidade de se levantar a moral de quem vai nos comandar. Isso a gente precisa fazer. Isso a gente precisa compreender. Eu estou levantando a bandeira e eu espero que vocês entendam e estejam aí para conversar, para dar a opinião de vocês e para conversar. Eu vou responder todos os comentários desse conteúdo aqui, exatamente pela necessidade que a gente tem de conversar sobre isso. Não se pode mais permitir algo assim e a gente precisa levantar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.